Começando mais um Ambiente Construção aqui pela Band Minas e hoje em um espaço que vem ganhando as ruas de Belo Horizonte. Locais que eram utilizados como vaga de estacionamento ganham uma decoração em madeira, bancos confortáveis e ambiente agradável. Estes espaços são regulamentados pelo município, permitindo um uso diferente. E ainda, as reportagens da TV CREA Minas no Ambiente Construção que está começando agora. Fiquem conosco! O projeto Vaga Viva transforma vagas de estacionamento em espaços de uso público. Em bancos confortáveis como estes, as pessoas que passam aqui pela rua Curitiba podem se assentar para ler um livro ou simplesmente descansar. Você que está preocupado porque vai ao trabalho de carro e não encontra mais onde estacionar, pode repensar os seus conceitos. Quando a gente instala um parklet na rua, a gente surpreende as pessoas e eu acho que faz repensar qual é a cidade que queremos e o que queremos para as nossas ruas, para os nossos espaços públicos. Uma cidade para motores ou para pessoas. De fazer a comunidade repensar como trabalhar e utilizar nossos espaços públicos. Já há muitos anos, as grandes cidades estão diminuindo os espaços para veículos e buscando oferecer locais para a convivência das pessoas. Aqui em Belo Horizonte, um decreto sancionado no início do ano permite o uso de até 2 vagas de veículos para a instalação dos parklets, espaços de uso público equipado com itens de conforto. Vamos entender como eles surgiram. O conceito de parklets, ele nasce em São Francisco em meados de 2010, caracterizado como uma ocupação de uma área antes destinada ao estacionamento de veículos, agora ocupado com itens de conforto e fruição, como a gente pode ver aqui, banco, mesa, cadeira, estacionamento de bicicleta, ocasionalmente, ou seja, um equipamento que visa aí dar conforto a pedestres, ciclistas, e traz consigo uma reflexão sobre a utilização dos meios de transporte convencionais, dos carros. Isso chega em São Paulo em 2013, por iniciativa do pessoal do Instituto Mobilidade Verde. Acabou ocorrendo uma aceitação legal por parte do poder público, isso foi regulamentado em São Paulo e Belo Horizonte seguiu o mesmo caminho de regulamentação. É mesmo uma tendência mundial e que deu certo na capital paulista e está também ganhando as ruas de Belo Horizonte. Acho que Belo Horizontino, aqui em Belo Horizonte a gente tem a demanda por espaços públicos de qualidade ao ar livre. Aquela velha história de não tem mar, vai pro bar, uma coisa nesse sentido. Porque Belo Horizonte é uma cidade, eu vejo como uma cidade de certa forma carente de alguns espaços públicos. Tem algumas praças, Praça da Liberdade, um Parque das Mangabeiras, Praça do Papa, mas na região mais central, no hipercentro aqui, a gente tem uma deficiência nisso aí. E o parklet, ele de certa forma é uma pracinha, vamos dizer assim, no meio da cidade. O representante da empresa que desenvolve o projeto e instala os parklets diz que é mesmo uma questão de conceito e a estratégia logo após a publicação do decreto foi divulgar esta nova possibilidade através de um projeto que ganhou o nome de Vaga Viva. Em 13 de março de 2015 foi publicado o decreto no Diário Oficial do município regulamentando a instalação desses parklets. Nós, a equipe da BH Parklets, colocou na rua o que veio a ser o primeiro parklet da cidade, que chamamos de Projeto Vaga Viva. Um parklet de caráter itinerante que tinha como missão divulgar para a comunidade esse novo conceito de imobiliário urbano. A partir do conceito inicial, a empresa passou a atender interessados em ter um espaço como este na rua onde mora ou na vaga de estacionamento em frente ao estabelecimento. Mas afinal, quem pode solicitar junto à prefeitura a construção de um espaço como este? A regulamentação ela diz que qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado,
pode solicitar a instalação de um parque no logradouro público, na rua. Isso depende de trabalhar num projeto e encaminhar esse projeto para a Comissão de Mobiliário Urbano. Aprovado, é celebrado um termo de cooperação entre o proponente e o município. Termo esse que tem duração de 2 anos aqui em Belo Horizonte, passível de renovação. O ideal é procurar a empresa especializada neste tipo de projeto. Afinal, a regulamentação impõe exigências específicas para a construção dos equipamentos neste espaço. Não podemos obstruir a drenagem da via, não podemos obstruir acessos a caixas de passagem, bueiros, etc. e tal. As dimensões máximas desse mobiliário são de 10 metros por 2,20, no caso de estacionamento paralelo ao meio-fio. Outra necessidade a ser observada é de garantir a acessibilidade ao parque. O estabelecimento que propõe o projeto é também o que financia e o que mantém. Quando chegamos para gravar, o funcionário do restaurante estava regando as plantas, mas existem também regras para o uso do espaço. Se o cliente que estiver aqui no restaurante, mas quiser pegar a sua cerveja, a sua bebida e sentar aqui e aproveitar o espaço e curtir o que ele estiver fazendo no restaurante no espaço aqui, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode servir uma pessoa aqui, né? Não é esse o objetivo do espaço. O objetivo do espaço é para ser realmente utilizado pela população. A proposta do parque é funcionar como uma pracinha, na verdade, e não como uma extensão do estabelecimento. Esse é o cuidado que a gente tem que ter e que a gente divulga e repassa, inclusive para os interessados. A proposta é que qualquer pessoa se sinta à vontade de utilizar isso daqui, independente de estar consumindo num restaurante, num café, ou numa livraria, numa loja de colchões, ou o que tiver na frente. O projeto de instalação depende de aprovação na Secretaria de Planejamento Urbano, em uma comissão própria, mas a elaboração do projeto começa bem antes, em um briefing com aqueles que estão propondo o espaço. A primeira etapa é trabalhar numa maquete digital e, junto ao proponente, discutir isso. Que isso dialogue tanto com a identidade visual de quem está propondo, no caso de um estabelecimento, quanto com o ambiente que está no entorno. Feito isso, a gente transforma isso em desenhos técnicos, que são plantas de situação e desenhos de corte e de vistas do mobiliário para que a comissão possa analisar. O decreto é recente e a expectativa é dobrar o número de parklets na cidade até o final do ano. Hoje, a maioria dos parklets, 4 dos 6, estão na Centro-Sul, com um outro na Regional Leste e mais um na Norte. Aqui no Ambiente Construção mostramos sempre iniciativas que deixam a nossa vida mais agradável. E agora nós vamos abrir espaço para as reportagens da TV CREA Minas. Vamos assistir. Olá, veja o que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. No centro de Belo Horizonte, elas estão por toda parte. Feitas de concreto armado, de vários modelos e tamanhos, as marquises são comuns em prédios onde há comércio. Elas servem para proteger das intempéries os pedestres e os produtos expostos nas lojas. Mas é também nessa região da capital que está concentrado o maior número de marquises com problemas causados pela falta de manutenção e excesso de peso, principalmente de aparelhos de ar-condicionado. Convidamos um perito em engenharia civil para identificar esses problemas. Entre os mais comuns, infiltrações e rachaduras. Alexandre, essa marquise aqui, você observou que existe uma rachadura. O que está acontecendo aqui? Ela é uma rachadura grande. Existe uma trinca na marquise, né? E essa trinca ela não pode só sofrer uma pintura, quer dizer, uma aplicação de massa acrílica para pintura e uma pintura, né? Essa trinca tem que ser tratada. Então, quer dizer, tem que se abrir essa trinca até o ponto máximo que conseguir e aplicar sobre ela um mastique, tá? Esse mastique vai proteger o concreto da entrada de gás carbônico
e outras coisas que possam atacá-lo e causar carbonatação do mesmo. Pode ser várias causas, pode ser problema de sobrepeso em cima da marquise, pode ser problema de dilatação da própria estrutura também. É possível, observando, saber se ela tem algum problema de drenagem? Tem, você pode notar que alguns vestígios de bolha, né, e sujeira debaixo dela ali, que mostra que houve infiltração nesses pontos. Deve haver alguma deficiência na impermeabilização e na drenagem da marquise, o que ocasionou a infiltração da água na estrutura de concreto. Sem manutenção, elas correm o risco de cair, como aconteceu no passado com a marquise desse prédio na Avenida Amazonas, no hipercentro, conhecido como Balança Mas Não Cai. Na época ela não foi totalmente executada, porque a proteção dela, eu acho que não chegaram a fazer impermeabilização nem nada nela, e eles chegaram até a alugar essa loja embaixo, mas posteriormente essa marquise chegou a vir a colapso, ela caiu. Alexandre lembra ainda da queda de uma marquise que matou uma mulher no bairro União, em Belo Horizonte. O prédio ele não tinha sido calculado, o cálculo estrutural dele tinha sido executado, mas não havia sido prevista a marquise, né? E depois resolveram fazer essa marquise e por um motivo alheio, que eu não estou sabendo bem qual foi, quer dizer, ela veio a ruir depois. Neste prédio da esquina da Tamoios com Curitiba, uma solução interessante para a marquise que ameaçava cair. A contenção foi feita com trilhos de trem. Seu Antônio, síndico do prédio, explica que a obra foi feita há 2 anos, depois de o condomínio ser notificado pela Defesa Civil. Aí chamamos o engenheiro, né, para fazer e ele sugeriu que fizesse dessa forma, que era uma forma mais segura, mais econômica, né, e que traria bom resultado para o condomínio. A outra alternativa, se eles não quisessem que essa estrutura metálica aparente aqui embaixo, é fazer o reforço na própria armação da marquise por cima. Tem que ser feito um cálculo estrutural antes, né? E com certeza o executor vai ter que abrir o concreto até alcançar as ferragens, né? E fazer um reforço nelas, inclusive adentrando também a laje da edificação para que dê mais suporte e fique mais segura a marquise. O engenheiro da Defesa Civil da capital lembra que as regras para a construção de marquises dependem das leis vigentes em cada cidade. Mas qualquer cidadão pode e deve alertar os responsáveis se suspeitar que a marquise põe em risco quem passa embaixo dela. Pode entrar em contato com a Defesa Civil do município através do telefone 199. Ela solicita uma vistoria, a Defesa Civil registra aquela ocorrência, nós vamos até o local, fazemos uma inspeção, né, na estrutura e se houver algum indício de algum risco, né, nós tomamos algumas providências. A gente orienta os responsáveis pelo imóvel, o proprietário, a tomada de atitude no sentido de recuperar, né, os danos e promover a conservação daquele elemento. E em casos extremos a gente chega inclusive a interditar o espaço. A gente tem que, né, cuidar da cidade, da casa onde a gente vive, né, e dar melhores condições de moradia para todos os moradores. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê até lá. Você viu aí as reportagens da TV CREA Minas e antes o Ambiente Construção mostrou o projeto Vaga Viva, que transforma vagas de estacionamento em espaços de uso público aqui em Belo Horizonte. Por hoje é só, eu agradeço a sua companhia e o programa volta na semana que vem, aqui na Band Minas, mas continua pela internet, em nosso site e nas redes sociais. Eu aguardo por você.